Graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 10. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 10. Nos diz assim a palavra de Deus: porque o Filho do Homem, que é Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Então aqui é Jesus como Salvador. Agora eu lhe convido a abrir 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então aqui é Jesus, advogado. Primeiro texto que nós lemos é Jesus, Salvador, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui é Jesus, advogado. O terceiro texto que queremos ler para embasarmos aqui a nossa palavra é Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu pegar carona aqui no monitor aqui, porque vou ter que fazer um auxiliar para mim, porque as vistas não estão ajudando muito. Tá, ali a letra é bem melhor. Diz assim o versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Olha só, diante da presença de Jesus, fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos. Aqui é João relatando. E vi os mortos, pequenos e grandes. Então não escapa ninguém, os pequenos e os grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Podei vos assentar. Graças a Deus. A nossa vida, todos nós, a nossa vida é feita de escolhas. Você é hoje, consequentemente, aquilo que você escolheu ontem. Então toda a nossa vida é feita de escolhas. E nós queremos nessa noite mostrar para os irmãos, para todos nós,
a maior escolha da nossa vida. A maior escolha da nossa vida. O tema da mensagem é: Jesus, Salvador, Jesus, advogado ou juiz? Qual é a sua escolha? Nós lemos em Lucas que o Filho do Homem, ele veio buscar e fazer o quê? E salvar. Salvar o quê? O que se havia perdido. E quem é esse que havia perdido? Somos nós, é o homem, é o ser humano. O ser humano se perdeu lá no Gênesis, quando desobedeceu a Deus, quando comeu do fruto que não era para comer, o homem se perdeu. Então Deus envia Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido. Então o tema da mensagem é: Jesus, Salvador. Nós lemos em 1 João que Jesus é advogado. Então Jesus Salvador, qual é a sua escolha? Jesus Salvador, Jesus advogado, ou o Apocalipse que nós lemos aqui, Jesus juiz. Qual é a sua escolha? O que você escolhe? Lembre-se que a vida é feita de escolhas, mas essa aqui, irmãos, é a maior escolha da nossa vida. É a maior escolha da sua vida. O texto que nós lemos em 1 João, capítulo 2, verso 1, o escritor diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Então aqui, Jesus como nosso advogado. Jesus como nosso advogado. Jesus como advogado é o nosso defensor junto ao Pai. Jesus como advogado, Ele está nos defendendo junto ao Pai, junto a Deus. Porque nós lemos que lá no livro de Jó, que o diabo é o acusador, e tem um texto que fala que o diabo é aquele que acusa de dia e de noite. Então o diabo está sempre lhe acusando diante de Deus. O diabo está sempre me acusando diante de Deus. Em contrapartida, a pessoa que entrega a sua vida para Jesus, a pessoa que escolhe servir a Jesus, que escolhe seguir a Jesus, a pessoa que escolhe por caminhar com Jesus, enquanto o diabo está acusando aquela pessoa, em contrapartida, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo está lá intercedendo por você, intercedendo por mim, intercedendo por nós. Então Jesus como advogado é o nosso defensor junto ao Pai. É aquele que me defende diante de Deus. É aquele que te defende diante de Deus. Quando você erra, quando você peca, quando eu erro, quando eu peco, quando eu faço o que não deveria fazer, Jesus está lá, junto ao Pai, junto a Deus, me defendendo, te defendendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos comprados por um alto preço. Jesus te comprou, Jesus me comprou, Jesus, Ele nos comprou, então Ele nos defende diante de Deus. Nos defende diante de Deus. Nesta passagem de 1 João, a palavra descreve o trabalho de intercessão do Filho. Jesus está constantemente intercedendo por mim, intercedendo por você, intercedendo pela sua vida. Enquanto existe o diabo que trabalha 24 horas por dia, quero te dizer uma coisa: não precisa temer, não precisa ficar preocupado, porque Jesus também está 24 horas intercedendo por você, intercedendo por mim, intercedendo por nós. É Jesus, o nosso advogado.
que intercede por nós. Irmãos, o amor de Deus nos constrange. Jesus, Deus, Ele sabe tudo o que passa na sua mente nesse momento. Ele sabe tudo que você pensou durante o dia. Ele sabe o que você vai falar ainda e não falou ainda. Deus nos conhece por dentro e por fora, e mesmo assim Ele nos ama. O amor de Deus nos constrange. Ele não ama às vezes as coisas erradas que fazemos, mas Ele nos ama. Mesmo assim Jesus está ali, intercedendo pelo irmão Júnior. Aleluias! Então mostra o trabalho de um intercessor. Quando pecamos, não que devemos pecar. O texto diz: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. É para não pecar. Mas se pecar, temos um advogado. Aleluias! Se arrependa. Aquele que se arrepende e abandona, alcança misericórdia. Pecou, não devia pecar, pequei, então se arrependa, abandona, porque você vai alcançar misericórdia. Quando pecamos, Jesus nos representa como nosso advogado junto com o Pai. Aleluias! Quando nós erramos, Jesus nos representa como um advogado diante do Pai. Aleluias! É Jesus como advogado. Então ele nos representa para nos defender, para defender a nossa causa diante de Deus na corte celestial. Jesus como nosso advogado, através do Espírito Santo. Jesus como nosso advogado, através do Espírito Santo, Ele nos consola. Aleluia! Ele nos consola nos momentos difíceis da vida. E como existem momentos difíceis na vida, mas graças a Deus que nós temos Jesus como nosso advogado, que nos consola nos momentos difíceis da vida, nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos difíceis que você passa. Você tem Jesus Cristo como seu advogado, que está ali para te consolar, para te confortar, para te ajudar. Aleluias! Ele nos consola nos momentos difíceis da vida. Jesus como nosso advogado, através do Espírito Santo, Ele nos encoraja. Aleluia! Através do Espírito Santo, Ele nos encoraja. Nos encoraja a quê? Diante dos desafios da vida. Então Jesus como nosso advogado, através da ação do Espírito Santo, que é Deus também, Ele nos encoraja diante dos desafios da vida. E a vida é feita de desafios. Todos os dias existem desafios. Os desafios só vão terminar quando chegarmos na glória. Enquanto estivermos aqui, haverá desafios. Mas enquanto houver desafios, aquele que escolheu Jesus como seu advogado, aí através do Espírito Santo, o advogado vai nos encorajar para enfrentar os desafios da vida. Aleluias! Nos encoraja. Ele nos encoraja a não desistir. Ele nos encoraja a continuar nossa caminhada até chegar ao céu. É Jesus como advogado. É Jesus como advogado que está nos encorajando através do Espírito Santo. Talvez você teve um dia difícil.
uma semana atribulada, uma semana de luta, mas aí, se você parar um pouquinho, lá no seu interior, você vai ouvir uma voz, você vai sentir uma presença, te motivando a continuar, te motivando a não desistir, te motivando a prosseguir. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que está te impelindo a conseguir, que está te empurrando para frente, que está te levando a caminhar, que está te levando a avançar. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. É por isso que precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina: enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te dar força, o Espírito Santo vai te renovar, o Espírito Santo vai te restaurar, o Espírito Santo vai te fazer caminhar. Aleluias! Então encha-se do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Aleluias! Que é o poder de Deus na nossa vida. O Espírito Santo é o poder de Deus na nossa vida. Aleluias! Aleluias! Jesus, como nosso advogado, é aquele que está ao nosso lado para nos ajudar. Jesus, como advogado, Ele está ao seu lado para te ajudar. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, como advogado, Ele está ao seu lado para te ajudar. Você não está sozinha, você não está sozinho, você tem Jesus com você. E às vezes ninguém compreende a nossa situação. Às vezes nem a esposa compreende, nem os filhos compreendem. Não porque eles estão fazendo pouco caso de você, não. É porque existem coisas que ninguém vai compreender. Mas entenda uma coisa: Jesus compreende. Jesus compreende. Jesus está com você. Jesus está do seu lado. Talvez você está aí, não tem ninguém me entendendo, já estou quase desistindo, e Jesus te trouxe aqui, e Jesus te colocou na frente desse televisor, desse celular, para te falar que Ele te entende, que Ele está vendo, que Ele sabe todas as coisas, que nada foge ao seu controle. A Bíblia nos diz que o povo de Deus estava sendo oprimido no Egito. Aí Deus fala assim com Moisés: eu vi a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu vi a aflição do meu povo, e como consequência eu desci para livrar o meu povo. Então Deus, Ele está ouvindo o seu clamor, Deus, Ele está vendo a sua situação, e no momento certo Ele vai descer, no momento certo Ele vem com a bênção, no momento certo Ele vem com a vitória, no momento certo Ele abre a porta, no momento certo Ele quebra o arco, Ele corta a lança. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aquieta o seu coração, aquieta a sua alma, faça igual o salmista falou: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Aí o salmista diz assim para a sua alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, aleluias, espera em Deus. Você precisa falar para a sua alma, eu preciso falar para a minha alma, eu preciso falar para mim, me aquietar. Porque você está tão abatido assim, Júnior? Porque você está com medo? Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Aleluias! Espera em Deus, espera em Deus.
Então Jesus, como nosso advogado, é aquele que está ao nosso lado para nos ajudar, para te ajudar. Você pensa que é só com você que acontece? Às vezes você não entende nada, às vezes você não sabe nada. O que está acontecendo? Meu Deus, eu não estou entendendo. Já fugiu o meu controle, já fugiu da minha lógica. Eu não estou entendendo a situação, eu não compreendo a situação. Não é só com você que acontece, não. Acontece com todos nós, acontece comigo, acontece conosco, acontece com todos nós. Mas entenda uma coisa: pode até ter fugido ao seu controle, pode até ter escapado das suas mãos, você pode até já não estar vendo mais nada, mas entenda uma coisa: não fugiu do controle de Deus, não fugiu do controle de Deus. Deus continua no controle, Deus continua no controle. A Bíblia diz que Deus, Ele estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo, está no controle de Deus. A sua situação está no controle de Deus, o que você está passando está no controle de Deus. Mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não esteja vendo, continue crendo que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. A palavra de Deus nos diz que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando. Aleluias! O Espírito de Deus me autoriza a falar para alguém aqui nessa noite: Deus está trabalhando. Oh, aleluias! Deus está trabalhando. Deus não perdeu o controle. Deus é o Deus da providência. Aleluias! Aleluias! Oh, glória! Aleluia! Hoje Jesus também é Salvador. Hoje a porta da graça está aberta. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Mundo aqui não é um sistema, mundo aqui é você, mundo aqui sou eu, somos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o escritor não teve nem como dizer o tamanho do amor de Deus, não teve palavras para descrever o tamanho do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus hoje, Jesus hoje é Salvador. Basta você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. Você que nos ouve, basta você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, porque hoje Jesus é Salvador. Hoje Jesus é advogado, hoje Jesus é Salvador. Mas chegará um dia que Jesus não será mais advogado e nem Salvador. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Não endureça o seu coração. Jesus, Ele está, a Bíblia diz em Apocalipse que Ele está batendo na porta. Abra o seu coração e deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. E deixa Jesus entrar na sua vida. Então hoje, Jesus é advogado e Salvador. Agora Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Então o tema da mensagem é: Jesus advogado, Jesus Salvador ou Jesus juiz? Qual é a sua escolha? A vida é feita de escolhas. É você quem precisa escolher. Sou eu quem precisa escolher. Somos nós que precisamos escolher.
Irmão, isso aqui é muito sério. Hoje a porta da graça está aberta. Hoje ele é advogado. Hoje ele é salvador. Mas Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante diz assim: e vi um grande trono branco, mostrando a santidade do juiz. Trono branco, sem mancha, sem mácula, sem impurezas, sem corrupções, sem falsidade. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, todos pequenos e grandes. Quem se acha grande ou pequeno, todos pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. Irmãos, vamos falar sobre isso daqui. Deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno teve que dar os espíritos que estavam lá. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui, a primeira parte, apresentamos Jesus como advogado, que consola, que conforta, que ajuda, que fortalece. Apresentamos Jesus como Salvador, mas agora eu quero apresentar Jesus como juiz. Como juiz. Muitos dizem assim: se Jesus vier na terra novamente, eles crucificam ele de novo. Só que a primeira vez Jesus veio como servo sofredor. Ele veio para pagar pelo seu pecado, pelo meu pecado. Mas quando ele voltar, ele já voltará num corpo glorificado. Ele voltará como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Oh, glória! Já não será mais aquele rosto desfigurado, né, pastor Leandro? Aquele rosto sangrando, com a fronte sangrando, os olhos inchados, rosto ensanguentado, com seu corpo todo retalhado. Não, esse não será o Jesus que irá voltar, mas o Jesus que irá voltar, o seu rosto brilha como o sol, os seus cabelos são brancos como a lã, a sua voz não é mais aquela voz embargada, não é mais aquele como ovelha muda que foi subindo, mas a sua voz é como voz de muitas águas. Ele virá em glória, ele virá todo poderoso, ele virá para julgar. Aleluias! Então as pessoas se enganam. Então aqui agora é Jesus como juiz. A cena que João descreve nessa passagem é assustadora. A cena que João descreve nessa passagem é assustadora. O céu e a terra fugirão, irmãos. O céu e a terra fugirão, e os pecadores não terão onde se esconder. Preste atenção. Os pecadores que estarão diante do trono branco. Mas entenda uma coisa: quem escolhe Jesus, quem entrega a sua vida para Jesus, quem serve Jesus,
não comparecerá diante do trono branco. O trono branco é para pecadores, é para os zombadores, é para os escarnecedores, que não creem na palavra de Deus, que não creem em Deus, que não creem em Jesus. Então a cena que João descreve é assustadora. O céu e a terra fugirão, e os pecadores não terão onde se esconder. Todos terão de se apresentar diante do juiz. Todos terão de se apresentar diante do juiz. O juiz aqui é Jesus Cristo. Aleluias. Ele veio como servo, ele cumpriu o seu papel, e depois ele será o juiz. Será ele quem vai julgar. Lembra do que eu disse? Hoje Jesus é advogado e Jesus é salvador. Naquele dia ele será juiz. Naquele dia, irmãos, não adianta. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, eu me arrependo dos meus pecados. Não, isso aí foi lá atrás. Agora já não tem mais jeito, porque agora eu não sou mais o Salvador, eu não sou mais o advogado, eu sou o juiz de toda a terra. Aleluia! Todos terão de se apresentar, e o juiz será Jesus Cristo, pois o Pai colocou todo o julgamento nas mãos de Jesus. Vamos conferir? Mateus 19, 28. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, verso 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para fazer o quê? Para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mas era só até o texto 28. Muito obrigado, chefão. Então Jesus será aquele que irá julgar, pois todo julgamento Deus colocou nas mãos de Jesus. E tem outro texto, João capítulo 5, verso 22. João 5, 22 em diante diz assim, 22, vamos ler até o verso 30. E também o Pai a ninguém julga, mas deu a quem? Ao Filho, a Jesus, todo juízo, para que todos honrem um filho, como honram um pai. Quem não honra o filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de também exercer juízo. Então Deus deu a Jesus o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, Deus, Ele entregou a Jesus todo o juízo. Então Jesus, será Jesus quem se assentará no trono para julgar. E Atos capítulo 17, verso 31. Atos 17, 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, falando aqui de Jesus será aquele quem se assentará no trono para julgar. Então aqui é Jesus como juiz. Esses pecadores perdidos rejeitaram a Cristo em vida. Entenda uma coisa, a decisão que você precisa tomar é agora em vida, porque Hebreus 9, 27, se não me falha a memória, Hebreus 9, 27, diz assim, isso mesmo, e como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes? Uma vez, vindo depois disso o juízo. Então o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois vem o juízo. Então, esses pecadores perdidos rejeitaram a Cristo em vida, de modo que serão julgados por Ele e enfrentarão a morte eterna. Agora, irmãos, de onde vêm esses mortos? De onde vêm esses mortos? A morte entregará os corpos. A morte entregará os corpos. Como vai ser? Não sei. Não sei. Ele é Deus. Ele tem todo o poder. Quando Ele der a ordem, a morte tem que entregar os corpos. Como vai ser? Não sei. A hora que Ele der a ordem, acontece. Foi assim na criação do mundo. E disse Deus, aí surgiu terra, surgiu água, surgiu os animais, surgiu os luminares, surgiram os astros, e disse Deus, e foi surgindo pelo poder da sua palavra. Pelo poder da palavra. Então de onde virão esses mortos? A morte entregará os corpos. E o Hades, o que é o Hades? É o inferno. É um inferno prisão, onde os ímpios permanecem entre a morte e a ressurreição deles, porque o inferno não é o último lugar que os ímpios estarão, não. O último lugar será o lago de fogo. Então, o Hades ou o inferno entregará os espíritos que ali estão. Aqueles que morreram sem Jesus, que estão no Hades, o inferno vai entregar os espíritos também. Vai lá. Irmãos, isso é uma coisa tão tremenda. Aquelas pessoas que estão lá no inferno, que zombaram de Deus, que escarneceram de Deus, que não creram na palavra. É Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Aqueles espíritos terão que ir lá e comparecer diante de Jesus, diante do trono. Terão que comparecer. Corpos ressuscitarão até do mar. O mar dará os mortos que nele estão. Mas já teve peixe, teve lá centenas de peixes que se alimentou daqueles corpos que caíram ali, e esses peixes já morreram também. Eu não sei, o mar terá que dar conta dos corpos que ali estão. Ressuscitarão até do mar.
nenhum pecador escapará. Nenhum pecador escapará do grande trono branco de estar diante de Jesus, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para te salvar, aquele que deu a vida por você, aquele que deu a vida por mim. Quem rejeita tão grande salvação terão que comparecer diante dele um dia. Vão comparecer diante dele. Aqueles que os transpassaram, aqueles que gritaram, crucifica-o, aqueles que zombaram de Jesus, que não creem em Jesus, que não acreditam em Jesus, um dia estarão diante dele. Só que não haverá mais salvação. Ele não será mais advogado, ele será juiz. Você que zomba de Deus, você que zomba das coisas de Deus, se arrependa, se volte para Jesus, enquanto há tempo. Volte-se para Jesus enquanto há tempo. Jesus Cristo julgará os incrédulos com base no que está escrito nos livros. Vamos ver aqui agora. Ele julgará os incrédulos com base no que está escrito nos livros. Irmãos, está tudo anotado. Desde quando você nasceu, desde quando o pastor Leandro nasceu, começou a andar, engatinhar, andar, falar papai, mamãe, e foi, está tudo anotado nos livros. Irmão, ninguém, vamos ver isso aqui em nome, vai dar tempo em nome de Jesus, ninguém vai poder falar assim, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Está tudo anotado nos livros. E abriram-se livros, e outro livro, o livro da vida foi aberto. Então existem livros. E quais são esses livros? Quais são esses livros? Em primeiro lugar, a palavra de Deus estará presente. Aleluia. Aleluia. Em primeiro lugar, a palavra de Deus estará presente. Oh glória. João capítulo 12, verso 48, João 12, 48. Olha o que Jesus disse: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Aleluia. A palavra de Deus está lá. Essa palavra que vos tenho anunciado, Jesus falou, esta palavra que os homens e as mulheres de Deus têm pregado nos séculos, e vem pregando há séculos e séculos, anos e anos, esta palavra, esta mesma palavra, o há de julgar no último dia, porque a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada, então não haverá desculpa. Não haverá desculpas. A palavra de Deus estará presente. A palavra de Deus. Você tem na sua casa? Quem é que trouxe a sua Bíblia? Quem é que trouxe a sua Bíblia? Leia essa Bíblia, leia, é para ler, leia, medita na palavra de Deus de dia e de noite, medita nessa palavra, leia essa palavra, meu irmão, explore essa palavra, pesquise essa palavra, creia nessa palavra, obedeça essa palavra, porque essa palavra aqui é vida, essa palavra te mostra o caminho, esta palavra vai te abençoar, esta
palavra vai te mostrar o caminho para chegar nos céus. Esta palavra vai abençoar o seu casamento. Esta palavra vai abençoar os seus filhos. Esta palavra vai abençoar a sua vida. Leia a sua palavra. Leia a palavra de Deus. Leia a sua Bíblia. Leia. Medita. Medita no livro dessa lei de dia e de noite. É Josué 9, se me falha a memória. Josué, acho que é o 9 mesmo. Josué 1:9, capítulo 1, verso 9. Não é esse não. É aí no capítulo 1 que fala: medita no livro dessa lei de dia e de noite. Medita nessa palavra, medita. Não, lá, no verso 8: não se aparte da sua boca o livro desta lei. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite. Por quê? Olha lá o propósito: para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Medite nesse livro, leia esse livro, leia a palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai estar lá. Todo pecador terá de prestar contas da verdade que ouviu nesta vida. Haverá um livro com as obras dos pecadores. Então preste atenção: haverá um livro com as obras dos pecadores sendo julgados. O que não sugere, porém, que uma pessoa possa fazer boas obras em número suficiente para permitir entrar no céu, porque a salvação não é pelas obras. Mas entenda, eu vou explicar isso daqui. Haverá o livro das obras dos pecadores, mas não tem nada a ver com salvação. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Até aí, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E Tito, capítulo 3, verso 5. Tito, capítulo 3, verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Então não é por obras de justiça, mas por sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então somos salvos pela graça, não pelas obras. Mas existe o livro das obras dos pecadores. Por quê? Vou explicar. Porque então Jesus Cristo julgará as obras boas e más das pessoas diante do trono branco. Irmãos, esses dias o negócio mais triste que tem, um pai, não sei se pode chamar de pai, ele passou com sua filha em cima da ponte, friamente ele jogou a filha dentro do rio e pulou depois. Alguém viu isso aí? Estava no noticiário aí. Ele jogou a filha e pulou depois. Então existem situações, irmãos, que a gente fala assim: não é possível, que crueldade, que crueldade. Então, vamos entender aqui, por que Jesus Cristo julgará as obras boas e más das pessoas diante do trono branco. Não tem nada a ver com salvação, porque as pessoas que estão diante do trono branco já estão o quê? Condenadas, porque rejeitaram a Jesus. Já estão condenadas. Mas Jesus é um juiz justo.
Então tem pessoas que fazem cada maldade, cada atrocidade, cada coisa ruim, e eles partem sem entregar a vida para Jesus. Vamos entender aqui nessa noite que haverá graus de sofrimento no inferno, porque Jesus é justo. Jesus é um juiz justo. Então esse julgamento será para determinar o grau de seu castigo no inferno. O grau de seu castigo no inferno. Tem pessoas que a gente fala assim, não é possível, essa pessoa, ele não é ser humano, ele é um monstro. Como pode fazer isso? Mas entenda uma coisa, está tudo escrito nos livros. Haverá graus de castigo no inferno. Todas essas pessoas serão lançadas no inferno. Sua rejeição pessoal a Cristo já determinou isto. Mas Jesus Cristo é um juiz justo e dará a cada pecador o que ele merece. Cada um terá o que ele merece. Rejeitou Jesus? Agora o juiz vai determinar o que cada um merece. Mateus capítulo 11, verso 20 ao 24, diz assim, Mateus 11, 20 ao 24. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até ao céu, serás abatida até ao inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Haverá graus de castigo no inferno, porque está tudo escrito nos livros, está tudo anotado nos livros. Por quê? Porque Jesus é justo. Pensa numa pessoa, vou acelerar um pouco aqui, numa pessoa que ela não reconheceu Jesus como seu Salvador, não aceitou Jesus. Durante a vida toda ela procurou só fazer coisas boas, mas nós somos salvos pela graça, não por obras. Nós somos salvos pela graça, mas não quer dizer que não podemos fazer boas obras. Boas obras não salvam, mas somos salvos para fazer boas obras. Então a pessoa a vida inteira fazendo boas obras, mas não entregou a sua vida para Jesus, ela perdeu sua salvação. Aí você vai para o inferno. Pega uma pessoa que a vida inteira fazendo maldade, atrocidade, e matando crianças, matando mulheres, estuprando, fazendo a vida inteira, fazendo coisas horríveis, não aceitou Jesus, vai para o inferno também. Aquela pessoa que só fez coisas boas terá um grau de castigo. Aquela que fez coisas horríveis é outro grau de castigo, porque Jesus é justo. Não sei o que vai mudar, porque tudo é inferno, é para sempre longe de Deus, mas haverá graus de castigo. Existem diferentes graus de castigo no inferno. Cada pecador perdido receberá exatamente o que lhe é devido, o que está escrito no livro. Deus sabe o que os pecadores estão fazendo, e seus livros revelarão a verdade. Os livros revelarão a verdade. Agora, o livro da vida também estará presente.
trazendo os nomes do povo remido de Deus. São vários versículos aqui, você que está anotando, Filipenses 4, verso 3, Apocalipse 21, 27, Apocalipse 13, 8 e Apocalipse 17, 8. Vamos ler aqui, Apocalipse 17, verso 8. Apocalipse 17, 8. A besta que vistes e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Então, o livro da vida também será aberto. Então, as outras referências, para quem está anotando, é Filipenses 4, 3, Apocalipse 21, 27 e Apocalipse 13, 8, que nos fala sobre o livro da vida. Nenhuma pessoa incrédula terá seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Somente os verdadeiros cristãos serão arrolados, ou seja, relacionados em suas páginas. Somente os verdadeiros cristãos, somente aqueles que entregaram a sua vida para Jesus serão arrolados, relacionados ao livro da vida. O trono branco, estamos encerrando aqui, o trono branco de julgamento será completamente diferente dos processos nos tribunais modernos. No trono branco haverá um juiz. Quem que será? Jesus. No trono branco haverá um juiz, mas não um júri, não haverá júri. Haverá acusação, mas não defesa. Por que não vai ter defesa e nem júri? Porque hoje Jesus é o quê? Advogado e Salvador. A defesa é hoje. Hoje Ele está diante de Deus intercedendo por nós, nos defendendo. Agora depois não haverá júri, não haverá quem defenda. Haverá uma sentença, mas não apelação. Ninguém será capaz de se defender, nem de acusar Deus de injustiça. Será uma cena assustadora. Apocalipse 20, verso 14 e 15, já lemos: quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, finda também a autoridade que exerciam no tempo cósmico. Quando a morte e o inferno for lançado no lago de fogo, onde está a morte? A sua vitória, aleluias. Onde está a morte? A morte será o último inimigo a ser vencido. E quando ela for lançada no lago de fogo, aonde está a morte? A sua vitória. Acabou a morte, acabou o sofrimento. Deus lida com o pecado aqui no dia, quando lança no lago de fogo o inferno e a morte. Deus lida com o pecado, Deus vai aniquilar o pecado. O lago de fogo é o lugar onde os ímpios viverão para sempre, separados do Deus vivo, e sofrerão eternamente os tormentos do inferno. E quero concluir aqui com Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Eu encerro aqui. Você escolhe. Você que nos ouve, escolhe. Jesus, Salvador, advogado, que significa porta estreita, mas é o caminho que conduz à vida. Você escolhe. Ou Jesus, juiz, porta larga,
caminho que conduz à perdição. A escolha é sua, a escolha é sua, a escolha é de vocês que nos ouvem. Qual sua escolha? Jesus Salvador, advogado, ou Jesus juiz? Amém, irmãos? Fiquemos em pé neste instante.